Uma boa tarde a todos os amigos. Gostaria aqui de fazer uma reflexão com vocês sobre essa situação com que o nosso país está presenciando nesse momento, o tão chamado tarifaço do presidente dos Estados Unidos. É incrível como a mídia brasileira é podre, como ela deturpa situações e ela não ajuda em nada ao progresso do nosso país, porque elas recebem benefícios à base de mentiras, sustentado pela hipocrisia de um governo hipócrita. No segundo mandato desse mesmo presidente, o país estava quebrado e ele abriu crédito para todo mundo, financiamento à torta e direito para todo mundo comprar carro, e foi vendido carro a rodo. Não venceu 2 anos, o país estava estourado em dívida. As pessoas não conseguiam pagar, porque ele ofereceu aquele benefício fantasioso, mas ele não ofereceu condições, ou seja, não criou trabalho, fontes de trabalho para que aquelas pessoas conseguissem custear os seus compromissos, manter os seus compromissos em dia. E agora eu pergunto para vocês hoje, os entendidos, muito mais que eu, qual é a diferença daquela época para hoje? Aquela época nós não estávamos sendo penalizados por um crime que alguém cometeu ou tem cometido diariamente, mas eram por simples interesse de ganância de um presidente que queria arrecadar para si próprio. E foi isso que ele fez no decorrer de todos os anos, a ponto de ser condenado e no final de ser condenado, cumprir parte de pena, ele ser descondenado por um judiciário, um falso judiciário que pisou e pisa a cada dia na Constituição Federal do nosso país. Isso é uma vergonha. Além do mais, eu gostaria de perguntar aos empresários, porque hoje, assistindo os jornais, a gente vê que alguns empresários estão interessados nessa ajuda que esse governo mentiroso, com um coração bondoso, esplendoroso, está oferecendo para os empresários, para que não mande embora os empregados, para que não fechem as suas portas. Sabe por quê? Para segurar a eleição para o ano que vem. Porque a gente não sabe até quando vai esse tarifaço. E aí, ele quer garantir que os empresários vão continuar mantendo os impostos em dia, mesmo sendo com esse dinheiro emprestado, porque eles pagando os impostos, mesmo eles não vendendo, esse dinheiro vai voltar para a mão do governo, e aí vai deixar os empresários aqui, até o pescoço, endividados com o governo e na mão do governo. Será que os empresários são tão, com perdão da palavra, são tão idiotas para acreditar numa papagaiada dessa? Numa armadilha que estão armando para vocês quebrarem mais ainda? Vocês só não vão quebrar agora, mas para o ano que vem vocês quebram, principalmente porque esse governo provavelmente não será reeleito. Então ele está armando a cama para vocês. Esse tarifaço é algo assim simples de resolver. Só não está sendo resolvido pela ganância, pelo orgulho, pela prepotência de querer se achar que é o maior de todos. Um governo, como é que se fala? Um governo que não tem moral
alguma para querer bater de frente com a União Europeia ou com a América do Norte e Estados Unidos. Não tem nem moral pessoal, por ser um indivíduo sem estudo nenhum, um indivíduo alcoólatra, sem estrutura familiar alguma, com o único intuito de usufruir das coisas que ele não trabalhou para conseguir. Será que as pessoas não acordam para isso? Será que vocês não acordam que o único problema do Brasil não é nada a não ser duas pessoas? Um chama Luiz e o outro chama Alexandre. Que a única razão pelo qual nós estamos recebendo essa punição, que o país está sendo punido, é devido à desumanidade que esse carrasco, mau caráter, Alexandre de Moraes, tem cometido contra brasileiros inocentes, que não cometeram nada que fosse digno, não foram nem provados, nem julgados, nem tiveram direito à defesa. Ele simplesmente está condenando à morte um ao outro. É um Hitler 2, um homem amargo, um homem infeliz, que não honra nem a sua família, um homem que não merece crédito, que deve ser tirado de lá e colocado atrás de quatro paredes e uma grade na frente e ser jogado fora a chave, assim como o presidente. Um tem o rabo preso com o outro, porque um tirou o outro da cadeia. Agora um pode colocar quem tirou ele da cadeia, colocar na cadeia. Mas não pode fazer, não fará. Não fará porque ambos têm o rabo preso um com o outro. Assim como o presidente do Senado e o presidente do Congresso Nacional. São todos farinha do mesmo saco. Então, se esses empresários aceitarem esses empréstimos, vocês estão assim, posicionando a própria forca para vocês se enforcarem lá na frente. Não aceitem esse empréstimo. Não há necessidade. O que há necessidade é do governo simplesmente anistiar esses presos. A única meio para se resolver isso não é financeiro, não é ficar batendo papo com ninguém, ficar tentando pactuar contratos. É simples. É simplesmente assinar uma anistia e retirar essas pessoas do poder. Simples assim. Esse é o único motivo do tarifaço. Quer dizer, vão ter que morrer pessoas e não vai acontecer nada. E essas pessoas, esses ladrões de gravata, vão continuar matando. E nós estamos pagando a conta, sendo punidos. Os empresários estão sendo punidos. Os cidadãos como eu e todos nós estamos sendo punidos pela vaidade de um indivíduo que não foi colocado lá, que não foi votado para estar lá, foi colocado por um outro bandido, assim como ele. Quer dizer, um bandido colocou o outro. Será que ninguém acorda para isso? Que o problema não é relação com os Estados Unidos, nada. É questão de direitos humanos, simples assim. Por que as pessoas hoje em dia almejam ver sangue? Por que as pessoas hoje em dia sentem o desejo, o tesão de ver o outro sofrendo? Por que as pessoas insistem em se afastar da palavra amor, se afastar de Deus, simplesmente pelo prazer de ver o outro sangrar? Você acha que a tua vida não vai sangrar? Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Isso é bíblico. E a palavra de Deus não volta atrás e não falha. Deus não é homem para mentir. Será que ninguém vai entender que a única situação desse tarifaço é simplesmente direitos humanos? Algo que com uma assinatura se resolve, ficam discutindo, mexendo em dinheiro. Esse dinheiro só vai aumentar o caixa desse presidente. Cupincha, são cupinchas os dois. Aliás, eu acho que todo o STF ali, com exceção de alguns, uns 3 ou 4 ali,
O resto é tudo farinha no mesmo saco, que deveriam todos ser punidos pelos Estados Unidos. Eu espero que sejam. Assim como o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Pessoas hipócritas, nojentas, que não têm sentimento. Eu só queria lembrar essas pessoas que todos os ditadores do planeta que existiram foram embora, acabaram. E não levaram um centavo do que eles passaram a mão aqui, do que eles tiraram. E o fim de vocês será o mesmo. Então, povo brasileiro, vamos acordar para a vida. Vamos parar de ficar jogando a culpa em fulano e beltrano. É porque o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo. Faça um peso de quem fez o quê. Porque independente de ser Bolsonaro ou ser Lula, quem vai ficar sem comer somos nós brasileiros, por causa do orgulho, da ganância e da arrogância de um governo incompetente, um governo corrupto, que está provado que é corrupto, junto com uma parte do Congresso Nacional, do Senado, com parte quase que total, 80% do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que está na hora da gente acordar. Se os empresários aceitarem essas migalhas do governo, como disse uma economista hoje no jornal, da Globo mesmo, essa Globo que só dá informação equivocada ou mentirosa, e vai pagar essa conta também, ela disse é um valor irrisório. Pois é irrisório, mas não aceite, porque são migalhas que eles estão dando uma corda para você se enforcar lá na frente. Acordem para a vida. Exijam que eles façam anistia, assinem anistia e tirem esse governo, tirem esse ministro que só está querendo prejudicar pessoas que não devem nada. Ele quer ganância e orgulho, só isso, não existe outro. Então a razão do tarifaço é só isso: ganância, orgulho e o pior de tudo, e o mais triste, maldade. Pessoa má. Pessoa má. Esqueleto do demônio. Instrumento satânico para destruir uma nação inteira, uma nação rica. Nosso Brasil é um país rico. Nosso Brasil, se bobear, ele tem capacidade de ser melhor que os Estados Unidos. Mas desde que ele fosse governado com pessoas verdadeiras, com pessoas que lutam de verdade, não por bandido. Não por bandido que tem parceria com organização criminosa. Não faz sentido isso. Então, queridos, vamos acordar para a vida. Se os empresários aceitarem isso, se preparem para lá na frente vocês serem escravos e ter que pagar as migalhas para eles. Porque vocês vão receber, vão continuar pagando os impostos e esse dinheiro vai voltar para eles. E ainda vocês vão ficar devendo e não vão conseguir pagar. Porque se não mudar se não tiver anistia, não acabar com essas punições, vão aumentar as punições dos Estados Unidos e de repente da União Europeia para cima do Brasil, e nós vamos entrar numa miséria lascada. É isso que vocês querem? É isso que nós queremos? Eu estou falando independente de que partido você seja. Se você apoia o ladrão, então você se prepara, porque você vai comer a mesma coisa que ele lá na frente. Aliás, não vai, porque ele está tirando para ele e você está sendo tirado. Então vamos acordar para a vida. Nós não temos que pensar em política, nós temos que pensar no ser humano. A única razão desse tarifaço aí é simplesmente direitos humanos. E as pessoas falam, política é por causa do Bolsonaro. Claro que é, pelas injustiças que estão se fazendo. Eles falam que não é, mas eles fazem política, mas quando o outro vai fazer, eles acham que o outro está fazendo, eles não fazem. É um bando de mentirosos e sem vergonha. Então vamos acordar para a vida, gente. Vamos acordar para a vida. Entendeu? Vamos exigir que realmente sejam decretada anistia e o impeachment desse indivíduo. E cadeia nele. Esse cara tem que ser preso. Estão morrendo pessoas lá que mesmo que tivesse quebrado tudo lá, ninguém merece morrer assim. Então esse é um desabafo meu. E eu comecei a analisar, eu falei, vou precisar falar. Que Deus abençoe o nosso país e a todos nós.